18h32. E atenção, hein? Olha só, um homem foi detido nesta sexta-feira suspeito. Olha, essa confusão é lá de uma clínica, né? Olha, tem que ter muito cuidado. Ó, pessoal, é complexa a situação, sabe? A gente vai exibir para você, mas é uma coisa muito complexa, tá? Mais ou menos seria o seguinte: em uma clínica, uma criança entrou no banheiro da clínica e encontrou um celular. Aí depois ele chamou a mãe viu esse celular e houve uma suspeita de que esse celular teria sido deixado de forma proposital. Isso criou um tumulto e você vai entender a primeira parte. O próprio acusado pediu para falar com a imprensa e você vai entender tudo agora, né? Veja. Estou aqui na central de flagrantes, na cidade da polícia, e a gente vai apurar, a gente está apurando todas essas informações sobre esse caso. É de uma clínica do bairro de Tambaú, aqui em João Pessoa, onde a denúncia é de que o fisioterapeuta estaria com o celular, teria colocado esse celular em uma espécie de lacre, o celular estaria escondido no banheiro do consultório. E aí, aparentemente, uma paciente teria visto esse celular e fez a denúncia. As pessoas lá na clínica fizeram a denúncia, acionaram a polícia militar, está aqui o cabo que está nessa ocorrência também, é o BEPTU, Batalhão Especializado em Policiamento Turístico, e eu vou conversar aqui com o acusado. Ele não quer se identificar, é um fisioterapeuta que foi acusado de estar fazendo fotos ou vídeos de forma indevida de uma paciente. Inclusive, a acusação do pessoal lá era de que entre as pacientes aí também tinham até crianças. Aqui fora tem algumas vítimas que vieram para cá, supostas vítimas, junto à guarnição do BEPTU, do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico. Vou conversar com ele aqui agora ao vivo, ele não vai ser identificado. Pode baixar a câmera, Henrique, mostra essa cadeira aqui. A criança, ela pediu a mãe para ir ao banheiro. Ao chegar no banheiro, ela foi lá, sentou-se e aí percebeu que tinha um celular abaixo da pia, no cifrão, pendurado lá, segurado num papelzinho branco. E aí, quando a criança plotou, aí fez: mãe, por que esse celular tá aqui? Aí a mãe fez: não, meu celular tá na bolsa, papai. Aí ele foi e respondeu dizendo que o quê? Que tinha um celular ali embaixo. Quando a mãe se abaixa, ela plotou lá e viu que realmente o celular estava lá. Só que um adulto sentando não dava para ver que realmente tinha um celular ali. Só deu para ver porque ele era uma criança, era pequeno, e aí deu para plotar isso aí. Tá bom? Tava embaixo da pia, então, o celular? Tava embaixo da pia, preso no cifrão da pia. E a criança que percebeu tudo? A criança que percebeu tudo. Essa questão da gente, como pai, ter sempre essa comunicação com o nosso filho é importante, porque ela sempre vai ter o nosso apoio, a conversação, a comunicação, o diálogo, né? Para ela se ter a vontade de sempre falar. Em relação a quando ela pegou o celular, sua esposa pegou o celular, viu que estava ali com a câmera ligada? Viu que a câmera estava ligada. Qual foi a reação dele? Ela disse. Não, ele não teve como sentir. Dele quem? O proprietário do celular? Ele deu a entender que iria procurar quem era o proprietário do celular. E aí ele teve ainda acesso ao celular porque ele deu a entender que ia procurar quem era o proprietário. E aí, quando menos se esperou, era dele, ele já estava destravando e estava mexendo no celular. Mas a gente vai seguir aqui os códigos da Polícia Civil e vamos ver como é que vai ser o proceder. Realmente, se ele quisesse pegar assim adulto, se eu sentasse num vaso, a gente não conseguiria ver. Só quem consegue ver é criança, né? Só que de vez em quando passa despercebido por criança, porque ela imagina uma criança perceber que só tem uma câmera pro lado de fora. Só que meu filho com 3 anos, ele é muito curioso. Ele tem 3 anos? Ele tem 3 anos. Então ele viu aquele celular ali e me perguntou o porquê. Entendeu? Então, assim, eu acho que se fosse de funcionário era para estar em outro lugar mais escondido, ou com a porta fechada se era restrito para outras pessoas. No entanto, que seu filho descobriu onde que o tesouro estava, porque provavelmente outras pessoas também poderiam ser vítimas dessa situação. Isso, principalmente crianças, né? Porque pelo menos o tamanho de lá da pia dava para ver mais as crianças, a parte íntima de crianças que ficava bem à frente. Deixa eu falar, porque a gente pegou aqui agora a tua fala, só para saber como é que foi toda a história. A denúncia é muito grave. Você é um profissional fisioterapeuta, não é isso? Certo. Não vou identificar você, não vou dizer o seu nome, mas o que é que o pessoal está alegando e qual é essa denúncia? Disseram que você estava filmando pacientes ali no momento da consulta? Estão alegando, dizendo que eu filmei a paciente, né? No momento que estava usando o banheiro ali, sendo que não tem por que eu fazer isso.
Sou profissional, sou fisioterapeuta há 5 anos. Trabalho nessa empresa há 2 anos. Trabalhava, né? Que agora não vou mais pertencer, com certeza, depois desse constrangimento grande. Aí a mulher foi no banheiro, você estava na sala fazendo procedimento de fisioterapia. Na verdade, eu fui no banheiro, fui fazer minhas necessidades, lavei a mão. No momento, tocou um aparelho da paciente lá dentro, fui desligar. No momento que eu voltei, tinha entrado uma cliente dentro do banheiro. Aí já saiu, o celular estava filmando aqui e foi tudo que aconteceu aí. Aí ela chamou o pessoal lá, chamou a polícia? Foi, teve um cara lá até muito agressivo, me empurrando, me ameaçando, falando... A pergunta que não quer calar, estava filmando o celular? Não estava filmando. Pode olhar meu telefone, não tenho nada a dever. Tenho namorada, tenho minha família, meus pais, Não tem por que eu fazer essas coisas. Eu estou de consciência tranquila, entendeu? Quero até conversar com o delegado aí o quanto antes para esclarecer isso. E todo constrangimento que eu estou passando para ir atrás também, porque isso é Nunca passei por isso. O pessoal fez um vídeo lá de uma espécie de lacre que o celular estaria dentro e aparentemente a denúncia de que estava sendo usado para esconder o telefone. Você ficou sabendo disso também? Não lacrei nada não. Agora eu estava com as fitas, mas aí foi do atendimento da paciente que a gente usa para colocar uns eletrodos. Eu estava com as fitas na mão, né? Mas... É inocente? Inocente, com certeza. Nunca precisou ser conduzido aqui para a delegacia por nada? Primeira vez. Estou muito constrangido com isso. Tá, então. Agradecer ele, veio para cá. Agradecer ele por conversar com a gente. Ele disse que queria se defender, a gente deu esse espaço para ele. Ele está dizendo que é inocente, dizendo que não gravou ninguém, que não filmou ninguém. Agora vai ser conduzido para a delegacia de menor vítima. A guarnição acaba de sair daqui, vai ser conduzido para a delegacia de menor vítima e a gente vai seguir acompanhando este caso que foi encaminhado para a central de flagrantes aqui na delegacia, na cidade da polícia, onde vai ser apurado agora através as informações recebidas pelo BEPTU, Batalhão Especializado de Policiamento Turístico, que atuou nessa clínica no bairro de Tambaú, aqui em João Pessoa, zona norte da capital. E agora, a delegacia de menor vítima é quem vai receber esse caso. O celular foi apreendido e mesmo se ele, porventura, tiver apagado, tem todos os especialistas técnicos que podem fazer a perícia e conseguir aí descobrir se houve gravação ou não. A denúncia é muito grave, ele se defendeu e a gente vai continuar acompanhando essa denúncia grave e também essa condução. Ele foi conduzido aqui para a central para se explicar e o celular dele vai ser averiguado. Aí tem que ter muita cautela, né? Muita cautela. O celular deve passar por uma perícia. Hoje já há programas de computador que vai buscar esse negócio de apagar, não existe mais isso. Eles têm um programa israelense e vamos aguardar, né? Não dizer que nem que foi sim, nem não. O fato por si só é triste, né? Lamentável, né? Olha, vamos continuar falando. Conversou com o Tenente Coronel Bruno, do BPTU, relativo a isso. É isso? Ele está ao vivo aí? O Águia é ao vivo? Boa noite, ao vivo, Águia, é com você. Nosso Águia, cadê o nosso Águia? Eu sempre digo, tudo que depender de perícia, porque aí é a palavra de um contra a palavra do outro, né? Então, o que é que vai dirimir a dúvida? É o celular. Se foi encontrado algo que ele disse que não, mas se apagou ou não apagou. Agora sim, ele está pronto e preparado ao vivo. Boa noite, Águia, é com você. Um caso de repercussão que aconteceu em uma clínica na praia de Tambaú, onde foi encontrado um aparelho celular dentro do banheiro que, segundo as informações, pertencia a um fisioterapeuta. Ele foi até a delegacia acompanhado com os policiais militares do BEPTU e lá todo o procedimento foi feito. Agora a gente vai saber o desfecho desse caso com o Tenente Coronel Bruno, ele que é o comandante do BEPTU. Coronel, o que foi realizado contra esse homem que está sendo acusado de estar com esse aparelho celular em um adesivo dentro do banheiro da clínica? Boa noite. Boa noite. Exatamente. A nossa guarnição foi acionada para ir até o local, essa clínica de fisioterapia no bairro de Tambaú, né? E foi apresentado lá pela mãe de uma criança de 4 anos
um fato, né, que um celular estava sendo utilizado para gravar de forma indevida, né, pessoas que estavam utilizando o banheiro lá daquele estabelecimento. Inclusive ela mostrou lá, apresentou até as fitas adesivas no formato de um celular e justamente aparecendo, deixando visível apenas a câmera do celular. Ela apresentou o fato, disse que o celular estava gravando, que tinha sido feita uma filmagem do filho dela enquanto utilizava o banheiro lá da clínica, né? E que por isso ela ficou bastante nervosa e por ser uma imagem do filho chegou a apagar a imagem, o vídeo, mas informou aos funcionários da clínica e um fisioterapeuta se apresentou como dono do celular. Nossas guarnições estiveram no local, fizemos lá a apreensão do aparelho eletrônico do celular e em virtude dessas versões, né, o fisioterapeuta posterior negou o fato, né, que estava gravando. Ele afirma que apenas deixou o celular lá no banheiro para atender outros pacientes. Conduzimos a ocorrência para a delegacia do menor vítima, por se tratar de uma criança, como eu falei, 4 anos. Apresentamos a ocorrência à delegada que estava lá de plantão, lá na delegacia do menor vítima. A delegada ouviu as partes, o acusado, a parte acusada, e a mãe da criança, e também ouviu funcionários da clínica. Fez a apreensão do celular e aí foi ser instaurada uma investigação. O celular vai passar por uma perícia, né, para confirmar a veracidade dessa gravação e para posterior penalidades, caso ocorram, do fato ao acusado ou acusados, né, dessa situação. Então quer dizer que ele não está livre ainda do fato. Ele pode ser convocado e pode ser até preso se existir alguma prova no aparelho celular dele, né? Isso tudo agora vai passar pela prova pericial. Né? Existiu aí as declarações, né? A parte acusatória, a mãe acusa esse fisioterapeuta, porque ele se apresentou lá, ele já trabalha na clínica há 2 anos, né? Que o celular estava gravando. E apresenta inclusive esse adesivo do formato do celular que ela teria tirado, porque ela ficou bastante nervosa, segundo a versão dela, passou pra gente, né, que ela ficou bastante nervosa e tirou o celular de lá do local e apresentou aos funcionários da clínica, informando que o celular estava gravando o filho dela. Né? E aí nesse momento o fisioterapeuta apareceu e pegou o celular e já guardando o celular no jaleco dele, certo? E aí foi quando nossas guarnições chegaram e conduziu o fato à delegacia. Então, como eu falei, vai ser agora passado por uma perícia e em confirmando ou não, aí será tomada as devidas medidas, né, que o caso requer, até porque é crime, está previsto no Código Penal, né, esse ato de gravar, obter imagens, né, de formas ilícitas, né, nesse cunho sexual ou em qualquer outro meio. Bom, eu conversei com o Tenente Coronel Bruno, ele que é o comandante do BEPTU, e agora aguardar o procedimento da justiça. Se caso contrário for encontrado algo ilícito no aparelho celular, o fisioterapeuta será convocado mais uma vez para comparecer à delegacia e responder o procedimento. Com imagens de Gilmar Vieira, repórter Águia para a sua TV, Arapuã. Como eu falei, né? A prudência manda isso, né? Houve no momento as duas partes, ele foi ouvido, não ainda como indiciado, né, que pode transformar em um indiciamento ou não, não é verdade? E a família que foi ouvida, né? Então aí tem 2 vertentes. Se não for comprovado nada, isso pode ensejar em uma ação de uma indenização por danos morais, entendeu? Já no inverso, aí a coisa complica também, muito. Se for comprovado que esse aparelho gravou, aí a coisa toma uma outra proporção, né? Porque é criança. Lamentável, né? E ainda continuando a falar sobre essa situação, eu vou chamar ela, Lunara Moreira, que tem mais detalhes. Vamos, com a delegada, é isso? Vai lá, Lunara. Boa noite, é com você.
Oi, Vinícius. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Nós passamos a tarde acompanhando esse caso aqui na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância e a Juventude. Funcionários da clínica estiveram aqui prestando depoimento. 4 pessoas que se identificaram como proprietárias da clínica também prestaram depoimento, mas ninguém quis conversar com a imprensa. O fisioterapeuta, o homem de 28 anos, também esteve aqui para prestar depoimento. Ele não aceitou, na parte da tarde, conversar com a imprensa, mas em conversa nos bastidores com jornalistas, ele afirmou que é a primeira vez que está pisando em uma delegacia, que ele provará a inocência e que ele voltará aqui na segunda-feira acompanhado de um advogado. Nós também conversamos com os pais da criança de 3 anos que encontrou o celular no banheiro, como vocês acompanharam na reportagem. Bom, para todos que nos acompanham agora, esse fisioterapeuta, como você bem falou agora, Vinícius, ele não está preso, né? Porque o vídeo ele foi apagado, ou seja, há um termo na justiça que se fala, é uma expressão que se fala em falta de materialidade de provas. Quem vai explicar melhor para a gente sobre essa ocorrência é a delegada Kimberly Caetano. Vamos ouvir. Bom, ele não foi interrogado hoje. Ele vai voltar semana que vem e ser ouvido na presença do advogado, mas o celular dele foi apreendido. Aí ele não foi interrogado por quê? Porque não foi feito, na verdade, o flagrante. Nós não temos elementos o suficiente para realizar a prisão dele hoje, porque, de acordo com a própria genitora, foi ela quem encontrou o celular e, quando ela viu o vídeo, ela apagou. Então, não tem materialidade para consubstanciar essa prisão em flagrante. No caso, ele permaneceu em silêncio. Isso. E aí ele não vai ficar preso, não tem nada, ele agora vai para casa. Não, como eu expliquei, não tem materialidade suficiente para prendê-lo hoje. Doutor, a respeito dos donos da clínica, o que é que eles falaram, quando eles vieram? Eles não estavam presentes no momento, eles não sabiam de forma alguma sobre aquilo e já tomaram as providências no sentido de demitir o Bruno. Esse celular vai ficar apreendido aqui ou vai passar para a delegacia de crimes cibernéticos? O celular vai ser encaminhado, na verdade, para a perícia para tentar recuperar essas imagens. Em algum momento ele disponibilizou o celular de forma voluntária para mostrar as imagens que ele tinha? Quando ele foi ouvido aqui na delegacia, ele forneceu a senha e a gente já tem o acesso. Mas aí deu tempo, né, dele apagar as possíveis imagens que estavam no celular? Infelizmente, o celular acabou sendo devolvido para ele por um paciente e várias pessoas viram ele mexendo nesse celular antes do policial lá na central de flagrantes pedir o celular de volta. Delegada, a tecnologia vai permitir aí recuperar essas imagens que ele apagou? Eu não posso afirmar com certeza, mas existem meios de recuperar essas filmagens sim. Doutora, na delegacia, na central de polícia, eu conversei com ele e ele afirmou que realmente teria deixado o celular de propósito. E disse que depois iria buscar o celular. Eu perguntei 3 vezes, mas ele respondeu todas as 3 que deixou o celular de propósito. Ele respondeu ou não? Não, aqui na delegacia, como eu disse, ele preferiu ficar em silêncio e vai ser ouvido na presença do advogado. Tem a previsão de quando ele vai ser ouvido? Segunda-feira. A senhora pode, por favor, dizer como foi essa denúncia, o que aconteceu, qual foi a história, por favor? Bom, a ocorrência que chegou aqui foi essa mãe, tinha a primeira sessão na clínica de fisioterapia, que o filho dela seria atendido hoje por uma outra fisioterapeuta, e a criança pediu para ir ao banheiro. Chegando nesse banheiro, a criança sentou no vaso sanitário e ela viu um celular e perguntou para a mãe por que o celular dela estava ali embaixo da pia. Nesse momento, a mãe estranhou, ela procurou esse celular. Em um primeiro momento, ela não encontrou. Aí ela se abaixou e, ao procurar ali nos canos da pia, ela encontrou o celular. Ele estava envolto em um papel e apenas a câmera estava do lado de fora. Doutora, veio 2 pessoas da clínica, 2 mulheres. Essas 2 mulheres também veio denunciar esse fisioterapeuta ou elas vieram? Eram funcionários ou o que elas eram? Foram ouvidas 2 funcionárias do local, mas até o momento ninguém nunca denunciou o Bruno a respeito de nada. Não, tá, mas assim, o que elas falam, o que elas falaram durante o depoimento? Porque diz que uma que é novata ficou até surpresa quando soube disso, né? Porque provavelmente Sim, elas usavam o banheiro. Elas ficaram assustadas e elas apresentaram a versão como vítimas e, caso seja comprovado o crime, vai ser encaminhado para a delegacia para apurar em relação ao crime delas. Sim.
É claro que nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos desse caso. Como a delegada adjunta Kimberly Caetano falou, ele permaneceu calado hoje, mas retornará aqui à Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância e Juventude na segunda-feira, acompanhado de um advogado. E reforçando para quem está nos acompanhando, ele não está preso, ele não foi preso por falta de materialidade de provas. E na Justiça, essa expressão é correta, um possível réu é protegido por falta de provas. Vinícius, vamos seguir acompanhando esse caso, eu volto com você. Para que você em casa entenda, veja bem, o que acontece em casos assim, não é que faltou prova, não é isso. É que, como se depende de um instrumento para poder haver o convencimento da autoridade policial, e esse instrumento vai depender de uma perícia que pode demorar de 15, 30, 40, 60 dias, o que é que se faz a autoridade? Ele instaura um inquérito por portaria. E essa portaria tem 30, quantos 30 for preciso, só que a cada 30 dias ele é enviado para o juiz abre vista para o promotor e devolve ao delegado, a delegada no caso, entendeu? Era diferente de um flagrante no momento. Então ele não está flagranteado, não. Mas também não está livre ainda, como também tudo isso pode ensejar no reverso. Na chamada reconvenção. Reconvir o quê? É você inverter a coisa, né? Mas depende dessa perícia. E hoje há sim tecnologia, mesmo você apagando tudo de um aparelho, tem como buscar as imagens. Tem. A polícia hoje está muito bem preparada. Eu recebi agora há pouco esse tal adesivo, mas é uma gravação de 8 segundos, não é isso, meu diretor? Só que passa uma criança por trás e eu prometo a vocês que a gente vai tentar, até o fim, não sei se dá tempo hoje, parar só no momento que a pessoa exibe. É uma espécie de adesivo e realmente tem um buraco assim. Eu não sei se isso é de alguma... é utilizado para... não é, mas que eu vi, chegou agora para mim. Não, sem a criança pode... Não, pode mostrar, vamos ver. Pronto, é isso aí, ó. Isso seria possível gravar algo aí, não era possível. Esse seria o espaço que ficaria a câmera ou não é. Pronto, foi isso aí que foi encontrado lá. Isso é algo utilizado em fisioterapia? Bom, eu não sei, eu não posso. Isso foi encontrado lá, viu? E segundo a mãe da criança, o aparelho estaria dentro, segundo a versão dela. Entendeu? Seria isso. Bom, vamos aguardar, né? Isso vai demorar, essa situação vai demorar e isso é muito complexo. Vamos mudar de assunto agora? Falar